A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Você está na nossa escola bíblica especial, eu sou o pastor Samuel e nós temos hoje, iniciando hoje, uma jornada de estudos nas cartas de Paulo aos Colossenses e em Filemão. Hoje nós vamos começar uma nova série de lições bíblicas para as próximas 13 semanas. Você já adquiriu aí sua lição, você já leu, já estudou essa primeira lição para você observar aí toda a proposta que essa série nos traz a respeito de Jesus Cristo. Olha só, antes da gente entrar na nossa lição, eu quero já pedir para você a compartilhar o link, obviamente, com as pessoas e também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube do Promessistas, você vai se inscrever aqui embaixo, aqui, ó, clicando ali em se inscrever e acionando o sininho para que você receba sempre uma notificação quando uma programação nova entrar no ar. Eu quero lembrar você também das nossas redes sociais, Principalmente lá no Instagram. Você pode também seguir Promessistas Brasil lá no Instagram e você fica por dentro, então, de todas as novidades, além de ser, todos os dias edificado com a palavra de Deus. Bom, nós vamos então hoje estudar a nossa lição de número 1, por isso eu convido você a pegar aí a sua lição bíblica, eu já estou aqui com a minha lição bíblica, você pega aí a sua lição e a sua Bíblia e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Lição de número 1 dessa nova série. A nova série tem como título Firmados em Cristo. Nós vamos estudar aspectos sobre a vida cristã nessas duas cartas que escreveu o apóstolo Paulo, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Veja só, nas cartas do apóstolo Paulo nós podemos encontrar algumas cartas que a gente pode afirmar que elas são totalmente cristocêntricas. Elas têm como centro de toda a argumentação do apóstolo, de toda a sua estrutura, a pessoa de Cristo. Entre essas cartas, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas no Novo Testamento, entre essas cartas nós temos a carta aos Colossenses. Sem dúvida alguma, a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas mais cristocêntricas que nós temos no Novo Testamento. Não só isso, essa carta, ela além de revelar essa supremacia de Cristo, além de colocar, de trazer à tona, Paulo está escrevendo, combatendo algumas heresias que estão entrando na igreja, mas na segunda parte da carta, ele também vai enfatizar a necessidade que nós temos da obediência. Então é muito interessante o estudo nessa carta. Como que Cristo, que é colocado aqui como supremo, como suficiente, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, exige de seus seguidores uma vida de obediência. Por isso que a ênfase dessa série de estudos é justamente a vida cristã, a nossa espiritualidade com Deus, a nossa caminhada com Deus. Nessa nossa primeira lição, nós vamos estudar um pouco sobre o poder do Evangelho, estudar sobre essa característica poderosa que o Evangelho tem de se tornar suficiente para a salvação de todas as pessoas. É muito interessante essa reflexão que nós vamos fazer nessa lição e verificar também quais as evidências, as necessidades que aqueles que decidiram seguir a Jesus precisam suprir nas suas vidas. Bom,
Há algumas características muito importantes e interessantes aqui na carta de Paulo aos Colossenses que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. O texto base da nossa lição, ele se encontra no primeiro capítulo, no versículo de número 3, quando o apóstolo Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Como já dissemos, essa carta está sendo direcionada aos irmãos ali na igreja em Colossos. Bom, como nós vamos entender um pouco, fazer uma introdução a essa carta, entender um pouquinho como surgiu essa igreja e qual foi a necessidade que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, eu quero já anunciar aqui o convidado que está aqui conosco para ajudar a gente a desvendar, né, esses assuntos dessa lição bíblica, que é o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui com a gente no estudo. Pastor Eleilton, que é diretor, né, da editora e também editor, né, o editor-chefe, colocamos assim, né, dessa série de lições bíblicas. Então, ninguém mais, ninguém melhor, né, do que o pastor Eleilton para ajudar a gente a compreender aqui o início, né, dessa jornada nas cartas de Colossenses e Filemão. Pastor Eleilton, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Amém, pastor Samuel. A gente fica feliz pela oportunidade de poder participar com você mais uma vez desse programa, que é um importante programa, né, da nossa denominação, onde a gente tem a oportunidade de, semana após semana, estudar um pouco da lição bíblica, da própria palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. A gente cumprimenta também a todos aqueles que nos acompanham, né, estão em casa. Graça e paz para todos os irmãos e irmãs. Que seja um tempo de aprendizado e crescimento para todos nós. Amém, amém. Bom, pastor Eleilton, eu falei que você ia ajudar a gente a entender um pouco esse contexto, né, da carta aos Colossenses, uma vez que a nossa série já começa, né, com Colossenses e só mais à frente que vai falar da carta de Paulo a Filemão. Então, para a gente iniciar aqui, poderia contextualizar um pouquinho a gente, né? Que igreja é essa de Colosso, né, dessa cidade de Colossos? Como que essa igreja surgiu? Quem é que plantou essa igreja, né? Porque a gente vê claramente que não foi diretamente o apóstolo Paulo, né? E qual é a necessidade, o que levou, melhor dizendo, o apóstolo Paulo a escrever essa carta aqui? O que está acontecendo nessa igreja que precisou escrever sobre a supremacia de Cristo, né? Ok, vamos lá. Essa igreja, ela é fruto do trabalho de Paulo na sua terceira viagem missionária. Então, nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos algumas viagens de Paulo. Sim. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai ficar cerca de 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho na Ásia Menor. E durante esse tempo que Paulo fica em Éfeso, uma igreja nasce ali. Na verdade, o livro de Atos ele se presta a narrar com mais detalhes todo o período de Paulo em Éfeso mesmo, né? Inclusive os 2 anos e meio na escola de Tirano, né, que Paulo está pregando, e uma porção de coisas acontece ali. Só que durante esses 3 anos que Paulo está pregando o evangelho em Éfeso, as cidades vizinhas, elas começam também a serem alcançadas. Não diretamente por Paulo, mas por meio dos colaboradores de Paulo. Gente que está se convertendo a Cristo em Éfeso, por meio da pregação do apóstolo, e é enviada pelo apóstolo Paulo para pregar nessas cidades vizinhas. Então, um desses cristãos é exatamente um cristão chamado Epáfras, né? Epáfras era alguém que morava na cidade de Colossos e que conheceu Paulo em Éfeso, foi alcançado pelo evangelho na cidade de Éfeso. Como ele é natural de Colossos, ele é enviado por Paulo para plantar a igreja em Colossos. Então, como você bem disse, o próprio Paulo mesmo não conhecia a cidade de Colossos, né? Ele, pelo que ele diz na carta, ele nunca foi a essa cidade. Então, a igreja nasceu, foi plantada por meio do ministério de Epáfras, que Paulo chega a chamar, inclusive, no versículo 7, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. É Colossenses 1, versículo 7. Então, os cristãos de Colossos aprenderam com Epáfras, porque Epáfras é esse colaborador que o apóstolo Paulo envia para pregar o evangelho ali na cidade de
de Colossos. Não só Colossos, né? Também Hierápolis, parece que Epáfras prega o evangelho em outras cidades. As cidades do Apocalipse. Sim, a Ásia Menor ali é aquela região da Turquia hoje, inclusive. Isso. Né? Aquelas 7 cidades mencionadas ali no Apocalipse, é bem provável que todas aquelas igrejas elas são fruto do ministério de Paulo durante esse tempo aqui que ele fica em Éfeso, pregando o evangelho na terceira viagem missionária. Todas essas igrejas começam a surgir, né? Pois bem, a igreja surge, é uma igreja vigorosa que vai surgir em Colossos. Paulo termina a sua terceira viagem missionária, a gente conhece a história, ele vai para Jerusalém depois da terceira viagem missionária, vai ser preso, vai ficar 2 anos preso em Cesareia, depois ele vai ser transferido para Roma. Durante o tempo em que Paulo está em Roma preso, Atos fala que ele fica 2 anos preso numa casa alugada. Epáfras fica sabendo que Paulo está em Roma preso e ele decide fazer uma viagem até a cidade de Roma para encontrar-se com Paulo, para relatar para Paulo alguns problemas que a igreja de Colossos está enfrentando. Que problemas são esses? Lendo a carta, a gente começa a perceber que parece que a igreja de Colossos foi invadida por uma heresia perigosíssima que acabava por diminuir a obra da cruz, a obra de Cristo. Achei muito legal na sua fala inicial, quando você comentou que as cartas de Paulo são bastante cristocêntricas, né? Sim. Mas talvez dentre todas, uma das que seja mais cristocêntrica é a carta aos Colossenses. Exatamente porque a heresia que Paulo está combatendo na igreja de Colossos era uma heresia que afrontava diretamente a pessoa de Cristo ali, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então, eles estão vivendo esse problema, eles estão enfrentando o gnosticismo, algumas filosofias, o gnosticismo é influenciado por filosofias gregas, e aí mistura com algumas pseudo-doutrinas cristãs. Então, estão confundindo os cristãos com essas doutrinas, tem o legalismo judaico, tem um monte de heresia misturada que eles estão enfrentando, e parece que muitos cristãos da igreja de Colossos estão meio que cambaleando, balançaram com essas heresias. Aí Epáfras vai compartilhar isso com Paulo, ele vai até Roma, vai compartilhar isso com Paulo, e Paulo então decide escrever a carta para a igreja de Colossos para orientar esses cristãos a respeito desses temas que o Epáfras leva para Paulo, né? Compartilha com Paulo. Então a carta da igreja de Colossos, ela nasce nesse contexto. É Paulo elogiando os cristãos por seu crescimento, elogiando os cristãos por sua firmeza na fé, pelo que eles já haviam progredido até então, e orientando a eles a respeito desses falsos ensinos, né? Então, a gente poderia até dividir a carta em 2 partes. Numa primeira parte, que são ali os 2 primeiros capítulos, onde Paulo fala da supremacia de Cristo. Né? E é interessante que ele passa praticamente seria uma espécie de introdução à carta, né? Uhum. Toda a introdução ali, os primeiros argumentos estão totalmente relacionados com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo, né? Exatamente. Ele parece que ele gasta os primeiros capítulos para entronizar Cristo mesmo, para mostrar assim, quem é Jesus. Então a supremacia de Cristo é apresentada nos primeiros capítulos. E aí, nos 2 últimos, o senhorio de Cristo, a submissão a Cristo é enfatizada. Então, já que Jesus é essa pessoa aqui, então vocês precisam obedecê-lo. Como que vocês vivem a partir do que vocês observaram dessa pessoa? Exatamente. Então, a supremacia e a submissão a Cristo que são apresentadas na carta de Paulo à igreja de Colossos. Então, de maneira geral, é assim que ele resume, né, o conteúdo da carta aos Colossenses. E a carta se presta a oferecer essas orientações. Legal. Meu irmão, minha irmã, você já leu a carta de Paulo aos Colossenses? Olha, são 4 capítulos que você pode ler assim, aqui 20 minutos você lê isso aqui, 20. E aí assim, como eu sei que você é um bom estudante da Palavra de Deus e você vai ler pelo menos umas 4, 5 vezes, fazer anotações e tal, então assim, você pode separar aí 1 hora, 1h30 do seu tempo para você ler e estudar a carta de Paulo aos Colossenses, grifar, né? Inclusive, tem aqui o e-mail aqui da Escola Bíblica que você pode mandar suas dúvidas, sugestões para esse e-mail aí. O pessoal vai botar aí, viu, pessoal? Já deixa aí para o pessoal correr aí, botar o e-mail aí. Justamente por isso, porque além de tudo, quando, né, pastor Elias, quando a gente estuda uma carta, né, nós
agora recentemente estudamos o livro de Eclesiastes, né? E agora nós estamos estudando duas cartas, que são duas cartas relativamente pequenas, né? Que às vezes algumas pessoas subestimam o poder dessas cartas porque elas são pequenas, né? As pessoas geralmente, o pessoal gosta muito de Romanos, né? Porque é mais denso, é maior, né? Mas é impressionante como uma carta com apenas 4 capítulos tem uma profundidade a respeito da vida cristã, da obra de Cristo. Então, meu irmão, você não pode deixar de ler essa carta. É uma carta curta, pequena, você lê rápido, mas ler e se aprofundar vai ajudar muito você no decorrer desse trimestre a entender um pouco mais a respeito da pessoa de Cristo, né, da obra de Cristo e também como a sua vida, né, que foi regenerada, salva por Cristo, ela deve ser levada nesse mundo aqui. Pastor Eleuto, vamos então passar aqui pelas perguntas. Bom, a nossa lição bíblica ela está dividida em 2 partes, né? Na primeira parte, ela fala sobre o evangelho, que é evidente, né? E na segunda parte, o evangelho que é poderoso. Lembrando você que nós estamos estudando a lição de número 1 e o tema é o poder do evangelho, tá? Então, para a gente ir comentando aqui no decorrer das lições, como você já está acostumado, nós começamos com as perguntas e a partir daí nós vamos destrinchando toda a nossa lição. Então, pastor Eleuto, a primeira pergunta, basicamente nós já respondemos, né? Que ela vai dizer o seguinte: quem plantou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia? E por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Baseie-se nos parágrafos introdutórios. Como a gente já respondeu isso, eu queria, se possível, que a gente pormenorizasse alguns pontos aqui das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, né? Por exemplo, você citou a questão do gnosticismo, algumas heresias que atingiam diretamente a obra de Cristo, também a questão das tradições, né, judaicas que parecia haver uma tentativa de introduzir. Eu queria que, se possível, falasse um pouquinho de cada uma dessas heresias ali mais comuns que estão evidentes aí no texto. Ok. Bom, o gnosticismo, de maneira geral, defendia a ideia de que a matéria é má. Nós temos pelo menos 2 tipos de gnosticismo. O gnosticismo que, porque a matéria é má, aí esses mestres incentivam as pessoas a se afastar de tudo aquilo que dá prazer para a matéria, e um outro tipo que diz que porque a matéria é má, então Deus não se importa com ela, faça o que você quiser. Era o oposto. Era o oposto. Faça o que você quiser com a sua vida, com o seu corpo, porque Deus não está nem aí. Esse primeiro gnosticismo é o gnosticismo ascético, né, esse que priva tudo, e esse outro gnosticismo é o gnosticismo libertino, esse que está tudo liberado e o que importa para Deus é o espírito, ele está pouco preocupado com a sua matéria. Parece que na igreja de Colossos nós temos essa vertente mais ascética. Então, Paulo até vai trabalhar isso no capítulo 2, né? Parece que tudo é proibido. Não toque nisso, não manuseie aquilo, né? Não se aproxime daquilo outro. Então, a gente encontra isso, né? Esse tipo de gnosticismo na igreja de Colossos. Então, até muita gente confunde, né, essas orientações de Paulo como se Paulo estivesse falando contra as leis dietéticas de Levítico 11. Sim. E que não é. Se você vai estudar, você vai perceber que, na verdade, diz respeito mesmo ao gnosticismo, né? Ele até fala de essas práticas de severidade com o corpo e nada contribuem com a piedade. Ele está falando de gnosticismo. Só que você tem também uma vertente de legalismo judaico na igreja de Colossos, né? Você tem gente na igreja de Colossos incentivando os cristãos a guardarem as festas, as luas novas, né? Sábados ali são sábados cerimoniais. Né? Sábados, luas novas. Então está nesse contexto aí de mestres que estão tentando fazer com que os cristãos eles guardem toda a regulamentação mosaica, incluindo as leis cerimoniais que Cristo cravou na cruz. E parece que estão fazendo isso como uma forma de salvação. Então, eles estão dizendo para os cristãos que eles precisam fazer isso para ser salvos, para atingir... uma espécie de graduação, né? Isso, para alçar degraus mais elevados na vida cristã. Então, você quer ser um crente maduro, né, um crente que
cresceu na vida cristã, você tem que estar praticando essas festas aqui, né? Você tem que estar cumprindo todo esse ritual, esse legalismo. É uma fé meio que de aparência, né? Inclusive, o capítulo 2 fala que essa fé é tão de aparência e tão mística que tem muitos mestres também que eles estão tendo sonhos e supostamente, né, anjos aparecem para eles e apresentam revelações para eles, e aí a igreja está meio que prestando culto a anjos. Sim. Você tem isso acontecendo na igreja de Colossos. Aliás, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, né? é mera nós coincidência. temos algumas coisas assim nos dias de hoje também, né? Na nossa Exatamente. sociedade. Né? É isso aí, é um misticismo desenfreado, né, que está acontecendo na igreja de Colossos, e o pessoal está praticamente, assim, parece que anjos são mais importantes, têm papel mais proeminente no culto do que o próprio Cristo, né? Senhor Jesus Cristo. Então é um negócio assim absurdo, né? E aí, é por isso que Paulo, né, enfatiza o lugar de Cristo e apresenta como Jesus é supremo e poderoso, porque todas essas práticas, elas diminuem, ofuscam aquilo que Jesus fez. Então o que Jesus fez não é tão poderoso assim. É importante até o que Jesus fez, mas se você não tiver o que Jesus fez e mais todo esse pacote aqui, coisas, né? então nada de salvação para você, nada de crescimento, né? Você vai ficar só no básico da fé aqui, porque você só tem Jesus. Então, é uma pregação mais ou menos assim. Mais ou menos. E aí Paulo tem que entrar como se diz popularmente, entrar de sola, né? Para poder mostrar para esses cristãos que essa visão está completamente equivocada. Aliás, vale um parênteses, nós vamos observar, por exemplo, Colossenses, a carta de Paulo aos Gálatas, você percebe claramente que quando a obra de Cristo é colocada em xeque, você tem um apóstolo Paulo que entra com as duas solas, né? Ele entra com os cravos da chuteira, né? Você vê que ele muda a tonalidade com que ele fala com as pessoas, justamente porque, e há uma razão para isso, né, meus irmãos? É porque quando a obra de Cristo ela é colocada em segundo lugar, não resta mais nada. Não resta mais nada para o indivíduo, né? Então, às vezes a gente fala assim, a gente questiona, né, o que se deve ou não deve fazer relacionado à salvação, né? Se fizer isso não é salvo, se fizer aquilo não é salvo. E isso dá muitas discussões. Mas uma coisa é certa, se a obra de Cristo é secundária, a condenação é evidente, né? Porque sem a obra de Cristo não tem redenção, né? Com toda certeza. Essas falas, essas atitudes de Paulo nessas cartas relacionadas a esse tema mostra o quanto é perigoso esse caminho, né, de querer acrescentar algo à obra de Cristo. Então, assim, tome muito cuidado, né? Você que assiste e acompanha a lição, que é um estudante da Bíblia Sagrada, muito cuidado com esses discursos, né, de líderes que dizem, você precisa de Jesus, mas tem mais essa outra coisinha aqui, que se você não fizer, já era para você. Se você não fizer, você não cresceu. Se você não fizer, você não é uma pessoa espiritual. Cuidado, né? Cuidado quando, com qualquer tentativa de rebaixar a obra do Senhor Jesus. Isso é grave. Por isso que Paulo pega pesado mesmo nas cartas em que ele escreve sobre o tema. Bom, dando sequência aqui, por que Paulo inicia sua epístola com um tom de extrema felicidade? Explique quais as 3 evidências do Evangelho na vida de uma pessoa. Aqui nós vamos entrar no item 1, né, do primeiro comentário aqui, primeira parte, né, do comentário da nossa lição bíblica. Vamos lá. Bom, isso aí. Paulo, de fato, ele começa mesmo a carta agradecendo a Deus, né? Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. É o texto base da lição. Então ele começa com esse tom de gratidão. E por quê? Qual a razão? A razão é que Paulo ele está vendo provas evidentes na vida dos cristãos de que realmente eles foram salvos pelo Senhor Jesus. Ele está vendo provas evidentes de que a salvação se concretizou na vida deles, né? E é até interessante isso, até com base no que a gente acabou de falar, né? Os caras tentando pregar para eles que eles precisam de algo mais, eles precisam de uma nova experiência para poder crescer na vida cristã ou ser salvo. Paulo tem certeza que eles já têm tudo que precisam, eles já possuem tudo que precisam, que é o Evangelho.
E por que Paulo sabe disso? Quais são as provas de que o evangelho está evidente na vida deles? Então, as provas são essas três marcas ou características que Paulo menciona, porque Paulo diz assim, ó, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Então, primeira marca evidente de que eles foram salvos, de que o evangelho está presente na vida deles. Eles têm fé em Cristo Jesus. Eles são pessoas que depositaram a esperança deles em Cristo como Messias, né? A lição até fala da palavra Messias como que a palavra Messias ela é a palavra Cristo, né? Ela é correspondente do hebraico Messias, significa ungido. Então eles acreditam que Jesus é o ungido, o rei. Essa linguagem de Messias ou de Cristo diz respeito à linguagem relacionada à monarquia mesmo, né? Relacionada à promessa que Deus fez para Davi, do ungido que viria. Então, os cristãos de Colossenses acreditaram nisso, para eles Jesus é rei. Jesus é o Senhor, Jesus é o soberano, não César, mas Jesus. Então, essa é uma marca, de acordo com Paulo, de que eles de fato haviam se convertido a Cristo, né? Então, fé é uma marca, mas tem outra marca. Paulo também diz que uma outra marca evidente de que eles haviam se convertido é o amor. O amor que vocês têm por todos os santos. Por todos os santos. Quem são os santos aqui? Os santos aqui não são pessoas perfeitas, né? Pessoas sem pecados. Os santos aqui, nós temos aqui a palavra hagioi, né? Presente aqui no texto, né? A palavra para santos que aparece nesse texto, e diz respeito aos cristãos que foram redimidos por Cristo e separados por Deus e para Deus. Separados por Deus para viver para a glória de Deus. Esses são os santos. Os cristãos colossenses, eles têm amor por todos os santos. Então parece que é uma comunidade de gente que se preocupa um com o outro. Então essa preocupação, né, dos cristãos um com o outro é para Paulo uma prova evidente de que o evangelho os alcançou, de que eles foram transformados. É muito complicado aquela pregação, né, de gente que acha que a relação com o outro não tem nada a ver com a conversão. Né? O que importa é aqui, ó, com Deus, a minha vida com Deus e você que se exploda. Vou para a igreja, eu não estou nem aí para ninguém, eu quero Jesus, né? Eu quero Deus. Né? Como se fosse possível essa dicotomia, né? Como que se o meu relacionamento com Deus não interferisse em absolutamente nada com o meu relacionamento com o próximo. Isso é uma mentira, né? Na verdade, que de fato quem está bem com Deus, quem foi alcançado pelo Evangelho, vai se relacionar corretamente com o próximo. Isso acontece de maneira simultânea, inclusive, né? O próprio Cristo fala isso, né? Você vai trazer a oferta, mas descobre que tem um probleminha lá com o irmão, né? Que o irmão tem contigo, né? Nem você com o irmão, né? É isso aí. Você vai lá e resolve, porque isso interfere, né? São coisas que elas estão intrinsecamente ligadas, né? O relacionamento com Deus se desenvolve, né? Isso aí. Acho que é João, né? Inclusive, que fala na sua carta, né? Como que você pode amar a Deus que não vê e não ama o irmão que está ali de frente, né? Então, isso, assim, ó, eu não estou nem aí para você, meu negócio é só com Deus. Como assim, né? Não tem como, assim, separar, divorciar as duas coisas, né? Isso aí. Tem até uma coincidência engraçada na Bíblia, né? Que é o João 3,16 e o 1 João 3,16. Né? É verdade. O João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 1 João 3,16, né? Já que Deus deu a vida de seu Filho, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, você tem o desafio de se sacrificar pelo outro, né? Jesus sacrificou por você, se sacrifique agora pelo outro também. Parece que para Paulo aqui, os cristãos de Colossos, eles têm amor. E aí chama a atenção também, pastor Samuel, o versículo 8, que Paulo diz que Epáfras contou para ele do amor que eles tendes no Espírito. É legal esse trecho aqui, porque quem é a pessoa que faz com que esse amor que eles estão demonstrando um pelo outro nasça no coração deles e na vida deles? É o próprio Espírito. A ideia aqui de amor que tendes no Espírito é um amor que é produzido pelo Espírito Santo. É produzido pelo Espírito Santo. Nós cremos num Deus que é amor, num Deus que essencialmente é amor. E a Trindade é amor. Então, é o próprio Espírito Santo que faz os cristãos, de fato, se importarem um com o outro.
né? É como se o Espírito Santo fosse um elo de ligação entre todos os cristãos em todos os tempos, né? Em todos os lugares, né? Exatamente. E vamos combinar que, às vezes, nos relacionamentos interpessoais, às vezes, problemas vão acontecer, né? Nós não fomos glorificados ainda. Sim. Então, às vezes, o nosso irmão pode nos magoar. De repente, ou por querer, ou de repente até de maneira não intencional, ele pode falar algo que me chateia, né? Algo que eu não gosto, algo que me magoa de alguma maneira. Então, nós estamos sujeitos a nos magoarmos, né? Nos relacionamentos. Então, se não é, de fato, o Espírito Santo que vive em nós para nos ajudar, para ajudar os santos, né, a viver o processo de santidade e nos ajudar, de fato, a ter essa atitude chamada amor, né, de olhar para o outro, de se importar com o outro, de se preocupar com o outro, talvez nós teríamos dificuldades para vivenciar o amor, né? Então é algo de fato divino, sobrenatural, né? O Espírito produz em nós. Eu acho interessante, né, essa jogada para o Espírito, né, como esse elo, né, que faz com que nós amemos uns aos outros. Porque, ao mesmo tempo, né, se a gente pegasse aquela ideia grega de amor, né, ágape, eros, filéu, etc., o ágape era um amor que somente era possível aos deuses, né? A ideia grega de amor, você tem o ágape como um amor que é o amor dos deuses, algo que é sobrenatural, né? E quando Paulo vem aqui e liga isso dizendo, olha, o amor que vocês têm é um amor no Espírito, ou seja, não é uma produção única, humana, né? Não é algo que você produziu, né? Mas há um poder sobrenatural de Deus que faz a gente caminhar na direção um do outro, né? É muito interessante isso. Sim, com toda certeza. Muito legal essa menção de Paulo, a amor que tendes no Espírito, né? De fato, colocar o Espírito, né, como alguém que produz. Né, de fato, esse amor nos nossos corações. Bom, além da fé e do amor, a terceira evidência que Paulo mostra aqui de que os cristãos realmente se converteram é a esperança. Versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Então, os cristãos são pessoas que acreditam no céu, que acreditam que um dia todas as disfunções do universo serão resolvidas, que acreditam em novos céus e nova terra, que acreditam que há uma herança reservada para eles. Que herança é essa que Paulo fala? Essa herança, essa esperança que vos está reservada. Aqui diz respeito a todas as bênçãos relacionadas à vinda de Cristo, com a glorificação. Então, novo corpo, nova comunhão com Deus, né, novo céu e nova terra. Enfim, tudo aquilo que a gente vai receber como herança, nosso galardão, né, tudo que a gente vai receber quando Jesus voltar. Então, Paulo diz que os cristãos caminham com essa esperança. Eles têm essa esperança que está reservada no céu para eles. Então, o fato de eles caminharem com essa esperança no coração, aliás, nós fomos salvos com essa esperança, né? O fato de caminharmos com essa esperança no nosso coração é mais uma prova evidente de que o Evangelho está trabalhando no nosso coração, de que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Então, essa é a razão pela qual Paulo começa a carta com tanta alegria, agradecendo a Deus, porque ele está vendo provas claras do Evangelho na vida dos cristãos, por causa da fé, do amor e da esperança deles. Legal. Bom, no item 3, né, na pergunta 3, e pegando aqui um gancho no versículo 5, né, porque no versículo 5 ele vai dizer, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes, aqui ele vai qualificar de onde vem a esperança, né? Pela palavra da verdade, o evangelho que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, né? A nossa pergunta 3, ela diz, fale sobre a veracidade e os resultados do evangelho, né? E fica claro aqui no versículo 5 e 6 que o apóstolo Paulo está ligando, né, a verdade ao evangelho e deixando claro que esse evangelho está mudando a realidade das pessoas, né? Como que é essa veracidade e esse resultado aí? Ok. Bom, Paulo deixa claro, então, nesse versículo 5 aqui na parte B,
que eles ouviram a palavra da verdade, aí o evangelho. Então ele está chamando o evangelho de palavra da verdade. Então, para Paulo, não há dúvidas de que o evangelho, a mensagem do evangelho é uma mensagem verdadeira. Diante de tantas fake news, diante de tantas notícias falsas que a gente ouve no nosso tempo, nós podemos ter certeza que o evangelho tem uma mensagem verdadeira, né? Por isso é chamado de palavra da verdade. Vivendo num tempo tão diferente como o nosso, né? Onde a verdade é relativizada, onde muita gente não acredita mais em verdades absolutas, é importante a gente saber, nós que somos cristãos, nós cremos na palavra da verdade, o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de que Deus está restaurando todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Então essa boa notícia, né, a respeito de quem Jesus é, a respeito do que Jesus fez por nós, a respeito do que Ele exige, a respeito do que Ele nos oferece, essa é a boa notícia do Evangelho, que é a palavra da verdade. Nós acreditamos que o Evangelho é verdadeiro. Aliás, até abrindo um parênteses, geralmente eu tenho para mim, pastor Samuel, que esses problemas que a igreja enfrenta, que a igreja de Colosso estava enfrentando, com cristãos meio que abraçando esse misticismo, né, esse culto a anjos, essas doutrinas hereges aí dos gnósticos e dos judeus, para esses poucos que acabaram indo por esse caminho, isso é uma indicação de falta de evangelho. Toda vez que falta evangelho, sobra carnalidade, sobra heresia, sobra uma porção de coisas, né? Tem uma frase, não vou me recordar agora quem é que diz, né? Alguns vai dizer que é Shakespeare que usou essa expressão, que diz assim, quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, quando você não tem o evangelho, qualquer coisa parece servir nessa tentativa de alguma forma aplacar, né, essa deficiência do coração humano na busca de Deus, né? E aí a gente até brinca, né? Na igreja local a gente fala dos não convertidos, né? Aí, às vezes, fulano fez tal, né? Fala assim, rapaz, esse cara precisa de conversão, esse cara não é convertido. E, na verdade, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo exatamente como está aqui em Colossenses. Falta evangelho, né? Falta evangelho. Quando falta o evangelho, sobra, né? Como você bem disse, sobra todas as outras coisas. Sobra, né? uma porção de coisas, é isso aí. Eles ouviram e creram na palavra do evangelho. E aí é muito legal o versículo 6. Que chegou a vós e também está em todo mundo, frutificando e crescendo. Então, é muito interessante essas imagens aqui. A imagem do evangelho que chega no coração de uma pessoa, no evangelho que é a palavra da verdade e que frutifica e cresce. Então, o evangelho, a ideia de Paulo aqui, a imagem que ele usa aqui é do evangelho produzindo frutos, né? O evangelho produzindo frutos. E não tem uma vida, um coração em que o evangelho chegue que ele não produza frutos, que ele não faça mudanças significativas. Se o evangelho chega na vida de uma pessoa, vai transformar uma pessoa. Se chega na vida de uma comunidade, vai transformar os ambientes, os lugares onde essa comunidade está. Então o evangelho, ele chegou e ele estava frutificando e crescendo. A lição até trabalha aqui o que seria a ideia de frutos, né, na Bíblia Sagrada. E aí coloca que frutos podem ser novos convertidos, né? Então é uma igreja que continua pregando o evangelho e novas pessoas estão se aproximando. E também fruto tem muito a ver com o caráter, com o caráter de Cristo que vai sendo colocado na vida de todos aqueles que têm o evangelho. O nosso caráter vai sendo transformado dia a dia por meio do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus tem essa capacidade de mudar de fato o nosso caráter e a nossa vida. Então o evangelho chegou na vida daqueles cristãos e o evangelho está transformando aqueles cristãos. Então é de desconfiar alguém que diz que recebeu o evangelho, que creu o evangelho, mas não tem absolutamente nenhuma evidência. O caráter não condiz, né? De que o caráter está sendo transformado. Continua exatamente a mesma pessoa que era antes do evangelho.
tem alguma coisa aí que não está batendo. Eu gosto aqui da minha tradução, né, tradução da minha Bíblia, que ela diz que o evangelho está frutificando e se espalhando, né? Olha. Dando mesmo essa ideia, assim, às vezes existe a plantação que ela é intencional, você foi lá e plantou, né? Mas existe um espalhamento de sementes que de repente surge lá uma árvore frutífera. Assim, às vezes quando a gente viaja, né, principalmente para o interior de São Paulo, essa região oeste de São Paulo, né, dependendo da época do ano, você tem muitas mangueiras, né, muitas árvores frutíferas assim à beira da estrada, né? E aí se faz a pergunta: quem plantou? Porque ali não foi um cara cavando ali, botando sementinha ali, entendeu? Quem plantou, né? E aí Paulo pega nessa imagem para dizer, olha, da mesma forma o evangelho está se espalhando, né? E é interessante porque o próprio Epáfras parece ser fruto desse espalhamento do evangelho, né? Porque ele está em Éfeso, né? Ele ouve lá, né? Quando ele vem para a sua cidade, da sua cidade já está indo para outros lugares, né? Então é muito difícil, né, pastor? Não sei se você vai concordar comigo, mas é muito difícil mensurar o que acontece, né? Então, assim, eu tenho o evangelho, eu prego o evangelho para uma pessoa, e eu só vi essa pessoa uma vez, eu não a verei nunca mais. Mas é muito difícil mensurar até onde essa semente pode se espalhar, né? É muito interessante isso, né? Com toda certeza. De repente o evangelho é plantado nesse coração, essa pessoa volta para a casa dela ou vai para o lugar que vive com essa semente no coração e lá isso vai continuar frutificando e de repente surge uma igreja e você nem tem essa dimensão. Exatamente. Essa dimensão do que aconteceu por meio da sua vida. No próprio Novo Testamento a gente vê isso, né? Quando a igreja de Colosso é um exemplo, né? Que ela está ligada ao ministério de Paulo, mas Paulo não precisou plantá-la, é um colaborador que planta. E nós temos lá em Atos 2, depois do Pentecoste, né, aquele pessoal que creu em Jesus e se batizou, eles voltaram para suas casas e começou a pipocar a igreja para tudo quanto é lugar do mundo. Sem a presença dos apóstolos, eles se espalharam e o evangelho foi frutificando. E é interessante porque no capítulo 15 de Atos dá a entender que isso se espalhou tanto que eles precisam se reunir para tentar organizar alguma coisa, porque isso foi uma explosão, né? De fato, a palavra é essa, né? Esse negócio se espalhou por todos os lugares e aí descobriram que precisavam ter organizar algum regramento, né? E só fazendo um parênteses aqui, pastor, eu tenho estudado um pouquinho sobre o movimento pentecostal, né? E é muito parecido, assim, você tem ali, né, 1906, 1903, o movimento pentecostal iniciando, o boom do movimento 1909, 1910, e somente, assim, coisa de 60, 70 anos depois, que o pessoal chega à conclusão, olha, o movimento não tem um catecismo, o movimento não tem uma confissão de fé. Ou seja, aquela ação do Espírito ela é tão poderosa em fazer a semente ser espalhada que o Espírito é mais rápido do que a capacidade humana de organizar isso, né? É décadas depois que a gente vai tentando organizar uma coisa ou outra, justamente porque a semente se espalha muito rápido, né, nesse sopro do Espírito. É isso aí, com certeza. O movimento pentecostal, o pessoal sai impelido pelo Espírito a pregar, né? E aí a tônica ali no início é isso mesmo, é a ênfase no batismo do Espírito Santo, evidenciado pelas línguas, a ênfase numa pregação de santidade, Jesus está voltando, mas eles querem pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. E aí, depois que já tem um monte de gente convertida para todos os lugares, hoje é um movimento pentecostal, né, o maior do mundo. O maior do mundo, seguramente. O cristianismo. Então cresceu assim de maneira explosiva, mas é o que você falou mesmo, aí chega uma hora, opa, mas e agora? Né? No que a gente... Precisamos arrumar isso aqui. Precisamos arrumar isso aqui, né? No que a gente acredita de fato, né? Vamos colocar no papel a nossa crença, né? E é natural para todo movimento, né? Todo movimento, quando ele atinge um determinado tamanho, ou ele se organiza ou ele se desintegra. Então, precisa começar a se organizar. Mas é interessante fazer, usando essa sua última expressão, né? Ou ele se organiza ou ele desintegra, né? Porque mesmo quando a gente olha para Atos 2, né, e todo aquele movimento que acontece ali, você percebe claramente que ele se consolida. Nós estamos há mais de 2000 anos, né?
E se tem um movimento consolidado, é esse que nós chamamos Com de certeza. cristianismo, né? Com Que certeza. iniciou. Já, assim, não por falta de perseguições, de tentativas de morte, não por falta disso, né? Mas é um movimento totalmente consolidado na história, né? O que prova que, quando eu olho, por exemplo, Atos 2, né? Você pega ali Atos 2, aí tem ali, o Senhor ia acrescentando, né? Então, você tem 5.000 almas, 3.000 almas, né? Quando bate do capítulo 11 para frente, ali depois de Cornélio e tal, 11 para frente, você vê que o Atos já não trabalha mais com números. Não dá para contar mais. Porque isso está espalhado por todos os lugares, né? Então, essa semente do Evangelho, ela é muito poderosa, né? Meu irmão, olha, uma mensagem do Evangelho numa rede social, por exemplo, você não faz dimensão de onde isso alcança, né? Uma mensagem do Evangelho no Facebook, no Instagram, você não sabe, você não tem dimensão de onde isso alcança, porque de fato o poder não está nem nas redes, nem nos meios, o poder está no Evangelho. O resultado do Evangelho é essa consequência, né? O Evangelho se espalha e como você comentou bem mais aqui para trás, né? Você disse, não tem como. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, ele provoca algum tipo de mudança, ele provoca alguma coisa. Provoca, impossível não provocar. Coisas extraordinárias demais acontecem na vida da pessoa, né? A própria presença do Espírito, né, que vem para habitar, regeneração, justificação, são muitas obras espirituais que acontecem. Então, assim, é impossível. Pessoa disser que se converteu, tem o Evangelho de Jesus, mas nada, absolutamente nenhuma evidência, por mínima que seja, possa ser vista na vida da pessoa, não faz sentido. Não faz sentido, tem alguma coisa errada. Então, não foi o verdadeiro Evangelho de Jesus que foi pregado por essa pessoa. Então, tem outro Evangelho que foi pregado, não é o de Jesus. Se é esse Evangelho que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente, transformações acontecerão na vida da pessoa. Isso é irremediável. Sim. Né? Pastor Eleilton, vamos lá então para a nossa quarta pergunta, né? Sobre a graça e o alcance do Evangelho. Por que podemos dizer que o Evangelho é poderoso? A gente já deu uma pincelada Sim. aqui, né? É isso aí. Bom, Paulo fala de um Evangelho, esse Evangelho, essa palavra da verdade, ela está em todo o mundo. Assim como chegou até eles, ela também chegou em todo o mundo, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade. É muito curioso quando a gente lê o Novo Testamento, perceber isso, perceber que o Evangelho de Jesus, ele sai rapidamente ali de Jerusalém, da Palestina, para todo mundo. Jesus disse que eles receberiam poder para pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a gente dá uma olhada no livro de Atos e nós vamos ver exatamente esse movimento. O Evangelho sendo pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e vai para os confins da terra. Muito rapidamente o Evangelho está espalhado pelo mundo. O próprio Paulo mesmo, quando escreveu Colossenses, ele está em Roma preso. Mas ele já havia feito 3 viagens missionárias. Ele já havia pregado o Evangelho na Galácia, já havia pregado o Evangelho na Ásia, na Macedônia e na Acaia. 4 regiões do mundo da época. Então só Paulo já tinha plantado inúmeras igrejas num curtíssimo período de tempo. E fora as igrejas que haviam surgido em outros lugares por cristãos anônimos. Né? E o próprio Paulo não fazia dimensão de que em 2021 esse evangelho teria alcançado de fato o mundo inteiro. O mundo, exatamente, é isso aí. Então, aqui ele já está falando, o evangelho está em todo mundo. E, de fato, cresceu, chegou até nós. Né? Você comentou um negócio aí há pouco que eu lembrei de um teólogo sistemático, né, que diz que não existe nenhuma instituição na face da terra tão duradoura quanto a igreja. E olha que ela foi perseguida inúmeras vezes, tentou se silenciar a igreja ao longo da história. Profundas perseguições. Sim, mas ela continua mais vigorosa do que nunca, né, porque é a comunidade de Jesus Cristo. Lembrei aqui agora da frase lá como é o nome dele? Do Gamaliel, no Sinédrio,
quando o pessoal está querendo... Sim, ele fala, se isso não for de Deus, vai arrefecer, vai acabar. Já vimos isso acontecer, né? Exatamente. Agora, se for de Deus, nos pegaremos lutando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus, Se for de Deus, não tem como a gente parar isso. Não tem como segurar esse negócio, né? Parece que é de Deus, né? 2000 anos depois. 2000 anos, cara. A igreja continua mais forte do que nunca. Então, assim, o evangelho espalhou-se mesmo para todo mundo, né? Alcançou o mundo. De um dos, eu esqueço agora o nome dele, não me vem à mente, mas usar aquela expressão, né, de que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Então, à medida que, vamos matar esse pessoal que a gente acaba com essa igreja. Então, para cada um que morria, era mais 100 que se convertia, porque o próprio martírio, né, daquela pessoa declarava para o mundo o poder do evangelho, né? E vai continuar se espalhando, pastor Samuel, porque Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Antes da grande tribulação, todas as etnias da terra ouvirão falar da palavra da verdade, o evangelho. E eu tenho para mim que isso não vai demorar muito mais para acontecer. E com toda essa revolução tecnológica, com tudo que a gente tem vivido, se Deus quiser fazer com que isso aconteça de uma hora para outra, isso pode acontecer de maneira muito rápida. Eu sempre me perguntava, né, como que esse negócio vai chegar em todos os lugares, né? Num ritmo tão acelerado, né? E é impressionante como que essa pandemia trouxe um esclarecimento sobre isso, né? Então, assim, igrejas que num final de semana tinha 10, 100, 150 pessoas, né? Reuniu 500, né? Chegou em lugar que eles nunca foram, né? Esses dias eu recebi um convite para pregar num culto na África. É caro ir para a África, mas você se conecta com a África. Então, você imagina, não há limite para o alcance desse evangelho com essa revolução tecnológica, né? Não é só porcaria que acontece na internet ou na televisão, né? O poder do evangelho também está presente e está soprando aí, meu irmão, em lugares que nós nem não chegamos e nem conhecemos ainda. Quanta gente ouviu falar do evangelho durante esse tempo? Exato. Que foi alcançada pelas redes sociais, ouviu a mensagem do evangelho pelas redes sociais nesse tempo em que as igrejas tiveram que... Elas não tiveram outra opção, elas foram literalmente empurradas, né, para as redes, né? Bom, então o evangelho alcançou, e aí nós temos também aqui a ideia da graça, né? Paulo fala também aqui sobre a graça do evangelho. Diz que eles ouviram e conheceram a graça de Deus na verdade, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem que aponta para a graça de Deus. O evangelho fala essencialmente da salvação pela graça. O evangelho fala essencialmente de um Deus que decidiu nos salvar a despeito de nós mesmos e a despeito das nossas boas obras, das nossas boas ações. A salvação é pela graça para que ninguém se glorie, né? Então, o evangelho fala sobre isso. Todas as pessoas que foram salvas pelo evangelho não foram salvas porque são boas. Não foram salvas porque fizeram determinadas coisas de maneira apropriada. Foram salvas porque Jesus morreu por nós. Foram salvas por causa da cruz. Então, o evangelho fala essencialmente da salvação pela graça. Mostra um Deus gracioso nos perdoando por meio do sacrifício do seu Filho. Então, isso é extraordinário, né? Glória a Deus por eleva ainda mais essa extraordinária mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, né? Ô, meu irmão, minha irmã, para que querer adicionar penduricalhos na sua fé quando você tem esse chamado, você tem essa redenção na obra poderosa de Cristo Jesus? E nem é porque você era bom, nem é porque você era boa, é por causa do poder desse evangelho, do amor de Deus colocado sobre essa obra de Cristo que nos alcança. Não tem nada maior, nada mais poderoso do que isso. Então, acho que é isso, né, pastor? Falar do evangelho é falar de um Deus que entra na história para redimir pessoas ruins, isso, né? Pecadoras, da pior espécie, da pior estirpe, mas ele salva e condiciona elas para uma nova vida, né? É isso aí. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né?
Ele decidiu nos salvar, decidiu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Então, se tem uma mensagem, se tem uma palavra que resume a mensagem do Evangelho, é essa, é graça. É graça. É graça, é o favor imerecido de Deus. Então, isso precisa nos constranger a viver para Ele e para a glória dEle. Legal. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui ao final da nossa primeira lição bíblica. Estamos falando sobre o poder do Evangelho. E aqui, pastor Eleuto, a vida em foco, né, que é o momento em que a lição bíblica, né, nós aplicamos ela à vida. Eu queria juntar aqui as duas últimas perguntas, né, que vai falar sobre as provas do Evangelho na vida e o poder do Evangelho na vida, né? Então, como é que nós podemos considerar as provas do Evangelho na nossa vida, né? As provas do Evangelho na vida do nosso aluno, da nossa aluna, e também o poder do Evangelho na vida desse aluno, dessa aluna? Amém. Bom, eu acho que foi muito claro aqui, pela leitura de Colossenses, esse trecho inicial dessa série de lições, que há algumas provas que mostram que o Evangelho de fato está presente na vida de uma pessoa. Então, primeiro Paulo falou da fé, do amor e da esperança. Então, você que é crente em Jesus e que recebeu o Evangelho, considere isso em sua vida. De fato, você confia de todo o coração que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei, que Jesus é o soberano. Você, de fato, tem esse amor produzido pelo Espírito Santo e se preocupa com o outro, e se preocupa com aquele que caminha com você, e tem firme essa esperança no seu coração, né, dessa herança que está reservada no céu, para nós. Acredita firmemente que um dia Jesus Cristo voltará a segunda vez. Então considere essas provas do Evangelho na sua vida, né? Acho que essa lição nos desafia a fazermos esse autoexame e considerarmos se essas evidências que estavam tão presentes na vida dos colossenses estão presentes na nossa vida. E considere o poder do Evangelho, que é a verdade, né? Se de fato essa verdade nos alcançou, se ela está transformando o nosso caráter. Porque se esse Evangelho nos alcançou, essa verdade vai fazer uma grande transformação na nossa vida, vai mudar o nosso caráter, nós vamos crescer e frutificar. E é óbvio, o tempo todo devemos glorificar a Deus, por isso está acontecendo, porque não é por causa de nós e dos nossos méritos. O Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que Deus fez. É graça. Então a gente precisa glorificar a Deus todos os dias pela mensagem do Evangelho. Então é o desafio que a gente tem ao estudar esse trecho da Escritura Sagrada. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, aluno, aluna da Palavra de Deus, chegamos aqui ao final do nosso estudo. Eu quero pedir para o pastor Eleuto fazer uma oração abençoando a sua vida, abençoando o restante da sua semana, abençoando os seus estudos, e não apenas isso, mas chamando você também para ser desafiado a enxergar essas evidências do Evangelho na sua vida e enxergar esse poder do Evangelho sobre a sua vida, para que você também possa influenciar e mudar realidades à sua volta. Você ora para nós, pastor Eleuto? Vamos orar. Senhor Jesus, nós damos glórias ao Teu nome. Te agradecemos, Deus, porque um dia pudemos conhecer a mensagem do Evangelho. E essa mensagem transforma de fato a nossa vida e traz provas visíveis, evidentes, de que ela está atuando em nós. Eu quero, meu Deus, suplicar para o Senhor nessa oportunidade, que o Senhor traga cada dia mais para os teus filhos e filhas que estão ouvindo esse programa, convicção da sua fé em Jesus, convicção de que Jesus é o Rei, o soberano do universo. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a demonstrarmos de maneira prática o nosso amor pelo nosso irmão, que o Espírito Santo que vive em nós continue produzindo em nós esse amor por meio de ações concretas e práticas. Não deixa faltar nunca em nosso coração, Deus, a esperança, especialmente vivendo num tempo de incertezas como o que estamos vivendo agora, Pai. Que a esperança esteja sempre presente em nosso coração e também em nossa vida. Que o Evangelho continue crescendo e frutificando, Deus,
muda o nosso caráter, a nossa vida, molda-nos cada vez mais à luz da Tua palavra e do Teu Evangelho e usa-nos, Deus, para que esse Evangelho continue se espalhando pelo mundo e alcançando pessoas e transformando vidas. Usa os Teus filhos e filhas que estão ouvindo esse programa para que isso seja uma realidade, meu Deus. E não poderíamos deixar de terminar te agradecendo, Deus, porque todas essas transformações de que falamos aconteceram por graça, por pura graça, porque o Senhor é um Deus misericordioso e não é por causa de nós. Te louvamos por isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado. Essa participação aqui na nossa primeira lição. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu aluno e aluna, semana que vem a gente volta com a lição de número 2. Antes da gente nos despedirmos aqui desse nosso momento, eu quero lembrar você do Promessistas Brasil, aí na parte de trás, aí na contracapa da sua lição, está falando um pouquinho sobre as nossas redes, né? Se tem promessa, eu sigo. Então aqui nós somos promessistas, graças a Deus. E aí você pode entrar lá, nós temos o nosso site, promessistas.org, nas redes sociais, estamos presentes lá no Instagram, você pode procurar lá, Promessistas Brasil, aqui no YouTube, onde você está acompanhando essa programação, no Facebook. Olha, fique atento a todos os canais de contato, a todos os canais de informação do Promessistas, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que estão acontecendo na nossa igreja. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha uma feliz continuidade de semana e bons estudos na Palavra de Deus.